Deus, nós estamos aqui, Senhor, para confiar inteiramente no Teu poder, na Tua graça, na Tua misericórdia. Estamos aqui, Senhor, para esvaziar-nos do nosso próprio eu, para dizer a Ti que confiamos no que o Senhor está nos oferecendo. Fale, Senhor, ao nosso coração e prover, Senhor, todas as nossas necessidades. Dá-nos o Teu Espírito Santo e receba a nossa adoração, escrevendo em nosso coração a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Provérbios capítulo 1, versículo 23. Aqueles que estão acompanhando toda essa série de mensagens durante essa semana, a série Cancelados, já sabem muito bem o que diz este verso. Mas eu quero ler com vocês. A palavra de Deus diz: atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e farei ouvir as minhas palavras. Esta manhã o Senhor me acordou 1 hora antes do planejado. E eu acordei pensando. E as palavras que me vinham à mente eram as palavras do sermão de ontem. Então ontem eu preguei para vocês e esta madrugada o Senhor pregou para mim as mesmas palavras. Palavras fortes. Eu percebi que o Espírito Santo estava querendo me instruir, acalmar o meu coração. Eu cuido de 7 igrejas na cidade de Cuiabá. E o Espírito Santo estava me dizendo: Valmir, você precisa ser meu filho todos os dias, para poder servir a sua igreja. Não fique preocupado. Você tem muitas perguntas. Você não precisa de respostas. Você só precisa estar comigo. Porque se você estiver comigo, eu te levarei por um bom caminho. Eu me senti seguro com Deus. Eu coloquei diante dele muitas preocupações que eu tenho. Eu tenho que mudar de casa. Pediram-me a casa. Não sei onde vou morar. Fico preocupado com o crescimento do meu filho no IABC, o desenvolvimento espiritual da minha filha Rebeca, a minha esposa, a liderança da minha igreja, ovelhas, pessoas que passam por dificuldades, dores. E o Senhor falou assim: você só precisa de mim, só de mim. Foi muito bom, muito bom. Era o Senhor, era o Pai, obrigado, era o Pai dizendo: se eu estou guiando a sua vida, filho, só segura minha mão e confia. E eu falei: tudo bem, Senhor, se o Senhor quiser revelar alguma coisa, revela, mas se não revelar, tudo bem, eu vou seguir o Senhor. O Senhor não revela todas as coisas, o Senhor não mostra todas as coisas, o Senhor não responde todas as perguntas, mas Ele quer que a gente segure na mão dEle. Isto basta. Isto basta. Sentar aos pés dEle. Aprender dEle. Queria muito que esse texto de Provérbios 1:23, que lemos todas as noites aqui no início de cada mensagem, ficasse gravado no seu coração. Atentai para a minha repreensão. Esta palavra repreensão é uma palavra às vezes dura para a gente, que a gente evita. Ninguém gosta de ser repreendido, né?
Imagina, a repreensão de um pai, já vem um chinelo. Hoje não tem mais chinelo, né? No nosso tempo, né? No meu tempo tinha, né, mãe? Não era chinelo, bem chinelo, era fios, né? Fios de energia elétrica, vara, o famoso marmelo, aquele galho de goiabeira era o preferido da minha mãe. Eu acho que eu fui o que menos apanhei lá em casa, porque eu era muito escandaloso. Minha mãe sabe disso. E antes dela começar a execução, eu já estava quase morrendo. Eu acho que isso mexia um pouco com o coração da minha mãe. Mas não é esse tipo de repreensão, é uma repreensão de um pai que ama. Seja com chinelo ou com vara, o objetivo dos pais é ajudar os filhos a andarem no caminho certo, no caminho justo. Deus é o nosso Pai, querido. Ele nos repreende. Ele fala o que está certo, o que está errado. Deus me repreende muito fazendo perguntas. Lembra da barra de queijo que eu contei essa semana? Você vai levar mesmo esse queijo? Ele me faz muitas perguntas. As perguntas de Deus para mim são repreensão, reflexão. Ele sabe que eu gosto de perguntas, então Ele me trata assim. Eu não sei como é que Deus te repreende, mas Ele usa circunstâncias, pessoas. O próprio Espírito fala conosco, dentro da nossa mente. Ele usa a palavra, um sermão, um hino. Ele nos acorda mais cedo. Ele nos impressiona. Ele fecha portas, abre portas. O Senhor, Ele quer nos repreender, nos educar, nos instruir. E Ele fala assim, olha, fique atento, porque eu vou derramar o meu Espírito sobre você, para que você compreenda as minhas palavras. Sem o Espírito de Deus, nós não conseguimos ouvir a palavra de Deus. Nós não conseguimos entender a repreensão. É uma pena isso, porque a gente fica patinando, a gente fica andando em linha reta, não há desenvolvimento. O Senhor quer nos repreender. Quero orar mais uma vez para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, seja derramado sobre cada um de nós, sobre nossas crianças. As crianças precisam entender a palavra. Esse servo é tão ineficiente para isso, mas o Espírito pode traduzir para você, pequenina, para os juvenis, para os mais idosos. A irmã Ana vai entender. A senhora vai entender, irmã. A senhora não vai dormir no culto. Não que a senhora durma, viu? Estou só brincando. Nós vamos entender a palavra, se o Espírito Santo se manifestar. Então, abra o seu coração agora. Abra. Se você estiver concordando com o que eu vou dizer, diga amém, bem forte, para dizer assim, eu quero que o Senhor abra meu coração. Diga amém. Feche os seus olhos. Deus e Pai, nós estamos aqui abrindo o nosso coração a Ti. Nós estamos, Senhor Deus, desejando que o Senhor se manifeste com o Teu poder grandioso em nosso coração. Estamos lhe pedindo que o Senhor derrame o Seu Espírito para nos fazer entender Suas palavras, para que a correção seja completa, para que o Seu trabalho, a Sua obra em nós seja definitiva e seja para a eternidade. Fale, Senhor. Fale por meio desse vaso vazio, enchendo-me do Espírito Santo para transbordar aos Teus filhos, meus irmãos em Cristo. Fale por meio do Teu Espírito na mente de cada um, na mente das crianças, dos juvenis, dos jovens, dos mais idade. Senhor, ajude-nos a nos concentrarmos na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Jeremias capítulo 29, versículos 11 a 14. O título de hoje é O Cancelamento que Você Deseja. Vamos ler. Porque só eu que conheço os planos que tenho para você. Planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
A palavra de Deus continua. Então, vocês clamarão a mim, e orarão a mim, e eu responderei. E vocês vão me procurar, e vão me achar, quando me buscarem de todo o vosso coração. E no começo do verso 14 diz: sim, eu serei achado de vós. Esse é um texto marcante, ele é muito forte, ele tem frases profundas. E ele começa com uma frase que vale a pena nos concentrar nela. Porque só eu sei os planos que tenho para você. Deus tem planos para você. Planos para os nossos filhos. E ele diz quais são esses planos, a característica dos planos. Planos de paz, de prosperidade. Não são maus, não. São grandiosos planos. Planos de prosperidade, planos de paz. Não são planos ruins. E não são planos também assim apenas para o futuro. Como o salmista diz, o salmista Davi, em Salmo 119, verso 16, os meus dias foram escritos nos teus livros. O Senhor tem planos diários para executar na nossa vida. E o Senhor está revelando isso para nós aqui. Só eu sei os planos que eu tenho para você. A gente precisa entender isso. Porque quando não entendemos que Deus tem planos para nós, acabamos correndo atrás dos nossos próprios planos. Ou do plano de alguém que sonhou para nós. Ficamos perguntando para as pessoas o que elas acham das nossas decisões. E aí, o que você acha? Se eu acho que eu compro uma bicicleta ou compro patinete? Você acha que eu faço a faculdade de Direito ou a faculdade de Medicina? O que você acha? Pai, o que você acha? Irmão, não é erro perguntar uns para os outros, e Deus usa uns aos outros, especialmente os pais, para revelar os seus planos para os seus filhos. Mas o Senhor quer ter uma relação íntima com cada um dos seus filhos. Queridos, Deus quer ter uma relação íntima com os nossos meninos enquanto ainda pequenos. Quantos anos tem seu filho, Rodrigo? 12 anos? Cara, você está grande, hein? A minha filha tem 12 anos também. Eu preciso ajudar minha filha a ir a Jesus Cristo para conhecer dele os planos para a vida dela. A despeito de nós sermos responsáveis em instruir nossos filhos. Eu me lembro, uma sexta-feira, Deus me deu um aprendizado, irmãos, grandioso. Vou falar um pouco do Rafael agora. O Rafael, meu filho, numa sexta-feira me ligou. Me ligou não, mandou uma mensagem. Era mais ou menos 11 da manhã. Ele disse: pai, eu preciso pagar a camiseta do coral. Eu sou o pai dele, provedor. Mas eu já tinha mandado um dinheiro para ele antes, que era para o uniforme escolar. E eu falei: filho, usa o dinheiro do uniforme para pagar a camiseta. Aliás, ele já tinha me falado isso 15 dias antes. Use, compra a camiseta, quando o uniforme chegar, se faltar eu mando o restante. E naquela sexta, pai, eu preciso hoje é o último dia. E eu falei assim: mas e o dinheiro do uniforme? Aliás, eu pensei que você já tinha pago essa camiseta 15 dias atrás. Não, pai, eu acabei usando o dinheiro lá, mas a gente conversa sobre isso depois. Falei: tudo bem, a gente conversa depois. Eu preciso do dinheiro agora. E Deus falou comigo assim: não mande o dinheiro para ele. Eu falei: filho, eu não posso te mandar o dinheiro. E ele falou: e o que eu faço? E eu falei assim: ajoelhe-se no seu quarto e conte para Jesus que você usou o dinheiro do uniforme. E agora você precisa ir lá para resolver isso e não tem o dinheiro. E ele vai te instruir. Tá bom, pai? Desligamos.
Irmãos, eu fiquei com o coração na mão. E aí passou um pouquinho, eu pensei, tive uma ideia. Eu falei assim, eu vou falar para ele ir procurar o diretor do coral. E contar para o diretor do coral que usou dinheiro e tal, etc. E que o pai não ia poder mandar, e que ver se conseguia algum prazo para ele mesmo enfrentar os problemas dele. Pensei, tive essa ideia, peguei no celular, o Senhor falou assim, não mande para ele essa instrução. Eu falei, tudo bem, mas nem essa instrução? Não. Queridos, quando foi umas 3, 4 horas da tarde, eu recebi uma mensagem no celular. E o meu filho escrevia assim, pai, você não vai acreditar. Eu falei, eu acredito, filho, eu sou um homem de fé. Pode contar. Ele falou, quando você pediu para eu entrar no quarto e orar, eu orei e senti uma paz muito grande de que Deus ia resolver a situação. Você acredita nisso? Eu falei, acredito. Aí ele disse assim, eu tive uma ideia. Eu pensei assim, eu vou lá falar com o Ian, que é o diretor do coral, e vou contar para ele a minha situação e vou ver o que ele diz. A mesma ideia que eu ia dar para ele. Quem deu? Deus deu. Eu sei os planos que eu tenho para você. Só eu sei, diz o Senhor. E aí então meu filho disse assim, e eu falei, e aí, o que deu ao falar com o Ian? Você não sabe da maior. Esses adolescentes ficam criando expectativa no coração da gente, né? Você não sabe da onde, então conta, filho. E ele disse assim, olha, o Ian disse assim para mim, para eu não ficar preocupado. Porque nós que trabalhamos no coral, e o Rafael trabalha 2 horas por dia lá no IABC, e ele trabalha exatamente com o coral, editando as músicas ali para o ensaio e tal. Nós que trabalhamos no coral, ele está trabalhando aí para que seja de graça a camiseta, mas ainda não sabe se vai ser, então ele pediu que nem era para pagar, e era já para ele ter me avisado isso, não avisou, então eu não precisava pagar hoje, de qualquer jeito. Você acredita nisso, pai? E eu falei, acredito, filho. E se eu mandasse o dinheiro para ele? Deus não ia poder fazer esse trabalho no coração dele. É muito importante sermos sensíveis à voz de Deus, porque é Ele quem sabe os planos que tem para nós. E são planos de paz, são planos bons, de prosperidade, não são planos ruins, são grandiosos, são bilionários. Não são planos mesquinhos, são grandes planos. Nós limitamos os planos de Deus na nossa vida. Nós limitamos a ação grandiosa dele. Deus não quer que nós batizemos 3 pessoas, 4, 5, não. Ele quer que a gente batize 1.000, 2.000. Ele quer alcançar a cidade toda. Mas nós limitamos o plano de Deus quando não queremos ouvir os planos que Ele tem para nós. São planos bons, creia nisso. São planos de prosperidade. E Ele está revelando aqui algo impressionante que nós temos que entender, porque aí vem a resposta quando nós entendemos. E quando nós entendemos que só Deus tem planos grandiosos, e só os planos de Deus é que valem a pena, então acontece o que está escrito no versículo 12. E o versículo 12 deixa claro o que é que vai acontecer. Diz assim, então eu clamarei a ti, eu invocarei a ti, eu passarei a orar a Deus, eu vou buscar a Deus, e o que o verso diz? Eu vou achar a Deus, eu vou encontrá-lo. Quando o Senhor diz para nós que tem planos eternos, no final da frase, do versículo 11, Ele diz uma frase aqui, irmãos, profunda demais, quando Ele diz assim, só eu que conheço os planos que tenho para você, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Veja, esse texto não está dizendo para vos dar o que desejais, é para vos dar o fim que você deseja. A pergunta é, qual é o fim que você deseja?
O que quer dizer fim nesta palavra, nesse texto? Quer dizer cancelamento. Quer dizer morte. Quer dizer final da linha. Qual é o fim que você deseja? Qual é o cancelamento que você mais deseja? Sabe aquele texto? Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Este é um fim trágico. Esse é um fim trágico. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Um fim glorioso. Descansou em Cristo Jesus. Preciosa é a morte dos seus santos. Você já pensou no seu fim? Você já desejou, já imaginou como você gostaria que fosse o seu fim? Já pensou nisso? Se você ainda não pensou, Deus pensa sobre isso. Ele fala assim: eu quero dar a você o fim que você deseja. E sabe por que ele arrisca dizer isso? Porque todos os seres humanos, todos, ele plantou isso dentro de nós. Todos os seres humanos desejam ter um fim glorioso. Todos os seres humanos. Se eu perguntar aqui, quantos querem no final de tudo ir para o céu? Todos vão levantar a mão. Todos os seres humanos. Isso está dentro de nós. Ele colocou dentro do coração dos seus filhos um desejo de viver para sempre. Nós fomos feitos para viver para sempre. A eternidade é o maior desejo do ser humano. Até daqueles que não creem em Deus vão correr atrás da fonte da juventude. E quando não encontram as fontes, então partem para o subterfúgio e fazem vários tipos de procedimentos para pelo menos parecerem mais jovens, porque querem ser eternos. A eternidade está dentro do nosso coração. E o Senhor fala assim: olha, eu tenho planos para você, para dar a você o fim que você deseja, o cancelamento que você deseja. Quando tudo que nós temos aqui nessa terra será cancelado e você terá uma nova vida comigo. Eu tenho planos para isso. Eu não sei se você tem pensado sobre o fim, mas o que vai acontecer conosco quando tudo acabar? Quando o dinheiro já não tiver mais poder nenhum, quando os seus conhecimentos e experiências já não fizerem diferença, quando a sua beleza já não for mais contemplada, quando enrugado sobre uma cama, quem sabe desenganado já por algum tipo de médico, você então estiver na beira da morte, qual é o fim que você deseja? Eu já visitei muitas pessoas à beira da morte. Nenhuma delas me falou sobre coisas temporais, nenhuma me falou assim: pastor, eu queria que o senhor visse aí a respeito do meu consórcio, se eu já fui contemplado. A pessoa sabe que vai morrer daqui um mês, 2, alguns dias, está desenganado com câncer, ou alguma outra doença. Já visitei muitas pessoas na UTI, à beira da morte, mal conseguiam falar. Nenhuma delas me disse assim: pastor, o senhor pode dar uma olhadinha se o pintor pintou bem a minha casa? Ninguém falou sobre conta bancária, sobre carro, sobre coisas, sobre casa, porque para ele, ali, isto já não tem mais valor. Não tem valor. O que importa para eles? Duas coisas, 2 assuntos são comuns nesse momento. As pessoas falam muito sobre Deus, elas falam sobre perdão de Deus, sobre o amor de Deus, elas querem cantar hinos de Deus, elas querem ouvir a palavra de Deus, elas falam muito sobre Deus e elas falam muito sobre pessoas queridas que elas amam. Ah, fulano de tal, diga para a pessoa que eu amo, fulano, elas falam esse assunto. Porque na beira da morte, quando o fim chega, as coisas já não têm mais valor. O que é mais valioso para o ser humano? Quando alguém está perto da morte. Quando pouca coisa verdadeiramente importa, o que mais a pessoa deseja? Ela deseja viver
eternamente. O Senhor pode dar a você o fim que você deseja. Só Ele pode dar. Você não acha que isso é precioso para você? Por que correr atrás disso só quando estiver desenganado? Por que correr atrás disso só quando estiver no limite? E você não sabe se terá oportunidade de pensar um pouquinho antes da sua morte. Você não sabe disso. Sua morte pode ser repentina. O fim pode chegar muito mais rápido do que você imagina. O que o Senhor está nos ensinando aqui é que hoje, no dia a dia, nós precisamos ir a Ele. E o verso 12 deixa claro, diz assim: buscar-me-eis. Você vai me buscar, você vai passar a orar a mim. Se você realmente entender que eu tenho planos para você, e são planos bons, são planos eternos, grandiosos, você vai me buscar, você vai me invocar, você vai orar a mim, e você vai me encontrar, diz o texto. Me invocareis, passareis a orar a mim, e eu ouvirei vocês. E quando nós então estamos falando com Deus, e orando a Ele, nós estamos imitando Jesus Cristo, porque a maneira de Jesus viver aqui na terra foi exatamente assim. Ele sabia os planos que o Pai tinha para ele. Ele sabia. É tanto que com 12 anos, a idade do seu filho, como você chama? Como? Não entendi. Davi, 12 anos Jesus tinha. Quando ele foi lá no templo, esquecido pelos pais. 12 anos, ele sabia os planos do Pai. Os pais se encontraram com ele. Meu filho estava perdido. Olha, 3 dias a gente te procurando como louco. Ele falou assim: calma. Vocês não sabiam não que eu precisava buscar os interesses do meu pai? Jesus com 12 anos. E por que os pais deles não se surpreenderam disso? Porque os pais ensinaram Jesus desde pequeno buscar, conhecer os planos do Pai Celestial para a vida deles. Nós temos que ensinar nossos filhos a buscar, conhecer os planos de Deus para a vida deles. Deus tem planos na vida do Rafael. O Rafael não pode fazer a faculdade que ele quer, é a faculdade que Deus quer, porque essa faculdade tem a ver com a eternidade dele e das pessoas envolvidas com ele, que são os irmãos de fé que ele vai ministrar, que ele vai ajudar, que ele vai servir. Deus é quem sabe os planos que tem para nós, mas nós atravessamos as coisas. E quando nós não oramos, quando nós não buscamos, quando nós não entendemos isso, a gente cria tantos planos, e os planos dão errados, e a gente atrapalha. E a igreja então, a igreja que é a igreja de Deus, que é para servir a Deus, que é para ajudar a comunidade a conhecer a Deus. O Senhor quer fazer uma grande obra aqui, e nós estamos com os nossos pequenos planos, planos minguantes, minguados, raquíticos, uns planozinhos que não fazem nada. E não oramos, e não buscamos a Deus, e não buscamos a resposta de Deus, porque nos achamos suficientes, mas é Ele quem sabe os planos que tem para nós, porque Ele quer nos dar o fim que desejamos. Há um texto no livro Parábolas de Jesus, que Ellen White descreve a maneira como Jesus vivia. Ele acordava cedo para orar, todos os dias. O horário que Jesus orava era na 4ª vigília da noite. E a 4ª vigília da noite ocorre entre as 3 e as 6 da manhã. Você quer seguir Jesus? Então acorde na 4ª vigília da noite, para buscar os planos de Deus para você naquele dia. Isso é seguir Jesus. Jesus, ele orava todos os dias, de madrugada. E muitas vezes, não poucas, passava a noite inteira orando. E de manhã, ele estava tão cansado que ele passava o dia dormindo. Era isso? Não, não era isso. De manhã, ele estava cheio do Espírito Santo, cheio de vigor. E ele descia o monte para distribuir amor, paz, harmonia, sabedoria para os filhos de Deus. Jesus Cristo não se cansava.
porque ele vivia segundo os planos do Pai. E na parábola de Jesus diz assim: Jesus vivia, meditava e orava, não para si mesmo. Isso aqui é uma lição para nós, irmãos. Porque não somos nós a grande questão. Como mencionei ontem, as orações dos irmãos para que eu me restabelecesse do Covid, a grande questão não era eu, era a obra de Deus. O que Deus queria fazer com essa enfermidade. Se era para a honra e glória dele, que eu continuasse pregando ou não, com máscara ou não, é que o reino dele se estabelecesse. Não é para que o Valmir tivesse saúde e ficasse bem, porque não é isso. Porque o que vamos enfrentar daqui para frente, irmãos, não são coisas fáceis de lidar. Nós vamos ser perseguidos, maltratados, abandonados. Nós vamos perder emprego, perder a empresa, perder acesso à nossa conta bancária. Não vamos poder comprar e nem vender. E se nós não entendermos que o reino de Deus é o mais importante, a gente vai achar que Deus nos abandonou, que Ele não está cumprindo as suas promessas, que Ele não está suprindo as nossas necessidades. Não é uma questão da gente, é uma questão dele, do reino dele. Jesus não orava, meditava para si, mas para os outros. Depois de passar horas com Deus, ele apresentava-se manhã após manhã. Era todos os dias, manhã após manhã, para comunicar aos homens a luz do céu. Continuamente, ele recebia um novo batismo do Espírito Santo. Nas primeiras horas do novo dia, o Senhor, o Pai, o despertava. E aqui eu quero dar uma dica para você. Eu sempre falo isso para Deus, e ontem eu falei para Ele: Senhor, eu tenho um horário de encontro contigo, mas se o Senhor quer me acordar antes, eu tenho horário contigo. Mas se o Senhor tiver um outro horário comigo, o Senhor me acorda no seu horário, porque o Senhor sabe as minhas necessidades. Eu ensinei isso para as nossas vizinhas. Nós damos estudo bíblico para 2 vizinhas nossas. Eu estava ensinando elas buscarem a Deus, orarem, falar com Deus, buscar o Espírito Santo. E eu falei assim: olha, é o seguinte, coloque um horário para despertar. Um horário que dê tempo de você passar um bom tempo com Deus antes dos seus afazeres. Mas se o Senhor quiser, se o Senhor achar que eu preciso de mais tempo, porque o Senhor é quem sabe os planos que tem para mim. De repente os planos são tão grandiosos que eu preciso mais tempo na tua presença. Então o Senhor me acorda mais cedo. Aí vão dormir. E ela foi dormir. Achei engraçado que ela estava na expectativa de contar. E começamos a conversar. Eu já quero contar, eu quero contar. O que você quer contar? Eu quero contar o que aconteceu comigo. 2 horas da manhã eu acordei. Acordou? 2 horas. Aí eu olhei no relógio. Não, 2 horas não, Senhor. É muito cedo. Não é possível que seja o Senhor que esteja me acordando nesse horário. Dormi de novo. Pastor, quando foi 4 horas, eu ouvi uma buzina. Mas era uma buzina dessa assim, ó, que usam em torcida assim de campo de futebol, um negócio forte, pá, no dentro do meu quarto. Eu acordei assustado, olhei para o meu marido e ele estava dormindo. Eu falei: você não ouviu não? Pastor, parece que só eu ouvi. Aí eu: será que foi Deus? Eu falei: Senhor, é o Senhor? E eu ouvi ele me dizer, ela disse: Deus falou para mim: sim, levanta, você já está atrasada 2 horas. E aí, eu levantei e fui para a minha sala. E o que você fez? Eu fiquei conversando com Jesus. E o que você falou? Eu falei sobre o emprego, falei sobre a aposentadoria, que não está saindo aquela aposentadoria. Pastor, a minha aposentadoria, você não sabe da maior, está travada, já passou o tempo, e não sai. E sabe o que ele me explicou? Ele me deu paz no coração, e eu entendi que ele quer que eu abençoe aquelas pessoas por mais tempo. Olha só, queridos, ela não é batizada na igreja adventista, ela está caminhando agora com Jesus.
E ela sentiu paz no coração. O dia para ela, naquele dia, foi mais leve. Ela vai enfrentar essa aposentadoria de uma maneira muito diferente do que ela vinha tratando antes. Porque eu sei os planos que eu tenho para você. Se você passar a orar a mim, se você me buscar, eu vou ouvir você. Jesus Cristo recebia do Pai as orientações. Nas primeiras horas do novo dia, o Pai o despertava. Peça para Deus despertar você. O Pai o despertava. A sua alma, os seus lábios eram ungidos de graça para que pudesse transmitir aos outros. As palavras lhe eram dadas diretamente das cortes celestiais. Palavras que pudessem falar oportunamente aos cansados e oprimidos. E se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai perceber que Deus vai colocar pessoas que necessitam disso na sua vida. E você vai poder servir a essas pessoas. E a sua vida vai fazer sentido. Eu é que sei os planos que eu tenho para você. Quando nós buscamos a Deus, o cancelamento do que nós mais desejamos, o cancelamento mais desejado, que é a morte dos santos, em Cristo Jesus, com a certeza da salvação, acontece. Mas não é uma busca qualquer, não é uma oração trivial. O versículo 13 descreve como é essa busca. E eu quero ler com vocês o versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo o vosso coração. O que é buscar de todo o coração? Eu não sei se você já buscou alguma coisa de todo o seu coração. Uma das primeiras coisas que eu acho que eu busquei de todo o meu coração aconteceu aqui no Guanandi. Eu morava aqui na rua Parecis, descendo aqui três quadras, virando à direita, subesquina. E lá nessa casa, naquele quintal grande que tinha ali na frente, onde a gente fazia muita social lá, eu me lembro do Nilson. E essa imagem está muito clara na minha mente. O Nilson brincando de minha gatinha parda. O Nilson era rápido. Ele rápido para escolher as gatinhas pardas da roda. Eu tenho muitas boas lembranças dessa igreja. E ali naquele lugar, eu me apaixonei por um brinquedo. Era um brinquedo assim que tinha, colocava na boca. Ele tinha um formato assim de um cachimbo, mas era assim na frente assim uma fissura, uma abertura, uma cestinha e tinha uma bolinha em cima. E você assoprava assim, a bolinha ficava flutuando. Alguém já brincou disso aqui? Aí, olha aí o pessoal, meus concorrentes. Eu queria muito esse brinquedo. Eu falei assim, mãe, eu queria aquele negócio que fica assim, aquela bolinha. Ela falou assim, filho, não vai dar para comprar para você. Mas mãe, eu queria muito, mãe, compra aquele brinquedo. Filho, não vai dar para comprar para você. Eu tinha cerca de 10 anos de idade. Minha mãe tinha plantado chuchu ali, e naquela cerca tinha uma rama de chuchu, que dava uns chuchus enormes. E minha mãe falou assim, vá vender chuchu. E ela colocava numas redinhas amarelas, não me lembro quantos, 3, 4 chuchu em cada redinha. E eu pegava aquele chuchu, e saía vender nos vizinhos, para levantar o dinheiro para o meu brinquedo. Eu vendi chuchu, e vendi chuchu. Não só para aquele brinquedo, mas para outras coisas. Mas quando você quer algo, você corre atrás, você vende chuchu, você vai atrás, porque você quer muito. Isso é buscar de todo o seu coração. Eu não sei se você já buscou, por exemplo, assim, aquela faculdade do seu sonho. E vai, e a nota não deu, e a média, e vai cursinho, e vai para lá, e estuda. 7 horas, 8 horas, aumenta para 12. Paga 2 cursinhos, roda à noite. Estuda, até passar. Porque você quer muito. Buscar de todo o coração é pagar o preço. É rodar à noite. Porque você quer muito. Quando nós buscamos a Deus assim, nós encontramos. Então não pense que as nossas orações magras, as nossas orações com pressa,
que são terminadas abruptamente, sem olhar nos olhos do Pai, sem passar tempo com Ele, sem parar para ouvir o que Ele tem para nos dizer, vá fazer algum tipo de diferença grandiosa na execução dos planos dEle na nossa vida. O Senhor quer que a gente busque de todo o coração. A minha maior busca de todo o coração foi por aquela mulher, a minha esposa, Leninha. Quando eu cheguei em Dourados, irmãos, um jovem solteiro, lindo, eu já tinha me tornado um cisne. Aqui do Guanandi eu era patinho feio, mas quando eu fui para Dourados eu já era cisne. Aí chegou um jovem novo. Naturalmente as meninas ficam todas olhando. Não no meu caso. Mas independente de quem olhava ou não, eu fiz isso. Comecei a olhar. Já estava na hora, né? Já estava na idade já de procurar um relacionamento sério. E eu comecei a namorar com 18 anos. E ali, relacionamento sério agora, 20 e poucos anos, pensando em casar. Eu procurei, fiquei procurando. Demorei uns 6 meses observando as meninas. Elas não sabiam, mas elas estavam passando por uma criteriosa análise. Meninas, saibam disso. Você pode estar passando por uma criteriosa análise de alguém aqui agora. E aquela criteriosa análise me fez encontrar essa mulher. Família cristã, todos na igreja, pais dela, a maneira como ela procedia na igreja, vai ser ela. Me aproximei, fiz amizade, nos tornamos muito amigos, fazíamos muitas coisas juntos, todo tempo junto. E eu trabalhava vendendo produtos naturais em 3 cidades vizinhas. E quando eu viajava, ela dizia assim, mas você vai viajar de novo? Vou sentir sua falta. E vai. Eu falei assim, pronto, está na hora. E eu pedi ela em namoro. Eu estava indo levá-la em sua casa. Os 2 a pé, obviamente. Eu fui acompanhá-la até a sua casa. E no meio do caminho, eu pedi ela em namoro. Ela disse que não namoraria comigo no meio do caminho. Eu quase voltei. Mas por cortesia e porque eu amava realmente aquela mulher, eu a levei até a porta da sua casa. E cheio de vontade de chorar, me despedi dela e voltei chorando. Uns 2 meses depois, ela estava muito ligada a mim e falei assim, agora vai. E eu pedi de novo, ela não aceitou. E uma terceira vez eu pedi de novo, ela não aceitou. Até que nós planejamos uma excursão para o Pantanal. Eu tenho uns amigos lá, e fomos lá para a fazenda do seu Zequinha. Seu Zequinha faleceu já. Pai do Jânio, gente boa, Corumbá. E eu liguei para alguns amigos aqui de Campo Grande, Jonas, Cláudio. Foi uma galera daqui. E fomos, meu cunhado foi e a Leninha foi. E nós fomos numa excursão de uns 15 jovens. Deixamos os carros lá na casa do Jair, filho do Zé Newton. Jair morava lá ainda. E nós entramos numa lancha e viajamos a noite inteira para a fazenda. Na viagem eu quase perdi a esperança. Porque eu vi que a Leninha estava dando um pouco de moral para um amigo meu. Mas eu esperei no Senhor, com paciência. E lá na fazenda, na primeira noite, montamos uma fogueira, porque tinha muito mosquito. E lá tinha um radinho a pilha. E esse radinho a pilha só pegava ondas longas, ou médias, não sei, mas era uma rádio de São Paulo, num programa assim romântico, e tocava músicas românticas. E era um programa chamado Love Time, só músicas românticas. E ouvindo aquelas músicas no beiro da fogueira, as pessoas foram saindo, sem combinar nada. Ficou só eu e a Leninha. E de repente eu tive uma ideia. Para ver a reação dela, eu deixei a minha mão pousar sobre a mão dela. E ela deixou a mão lá. E eu comecei a mexer a mão. E ela deixou eu mexer na mão dela.
Aquela noite rolou um selinho. Mas no sábado ela quebrou o pé. E quem foi que passou salmoura? Vocês estavam lá? Eu mesmo passei salmoura. Levava no colo, para lá, para cá. Uma semana depois, que nós já estávamos em Dourados, ela aceitou namorar comigo. Um mês depois, ela terminou comigo. Ela foi para a praia, ela viajou para a praia numa quarta-feira. Quando foi no sábado, eu peguei umas caixinhas de mel, de produtos naturais que eu vendia, coloquei dentro de uma mochila, peguei o endereço da mãe dela e comprei uma passagem para a Praia Grande e fui para a praia atrás dela. Aluguei ali uma pousada cara e eu fui usando o dinheiro e vendendo o melzinho para pagar as despesas. Cheguei na casa da tia dela, a minha cunhada: o que você está fazendo aqui? Eu falei: estou de férias, passagem, estou por aqui. Estou de férias, estou tranquilo. Leninha está por aí? Encontrei a Leninha, ela: estou confusa, eu estou muito confusa e tal. E ela abriu o coração para mim, dizendo assim que ela ainda gostava do ex-namorado dela. E ela não podia ser justa comigo. E ela terminou aquele namoro porque ele disse que nunca seria adventista. Eu falei assim: Leninha, você realmente é admirável. Olha, eu amo tanto você, que eu conheço o seu ex-namorado. Eu sou amigo do irmão dele, a gente joga bola juntos. Por você, eu posso me aproximar dele. Eu posso dar estudo bíblico para ele. Ver se ele se batiza para vocês se casarem. Irmãos, eu falei isso com tanta sinceridade. Tanta sinceridade. Mas a Leninha ficou confusa. Mas eu não sei, eu não sei. Voltamos da praia. Eu voltei antes, que acabou o dinheiro. Ela ficou lá um tempo. Quando ela voltou, eu criei uma nova estratégia. Nós tínhamos amigos comuns que namoravam. Eu falei assim: amigo, quando você for sair com a sua namorada, convida eu e a Leninha para ir juntos. E ele convidava e a gente ia junto, no banco de trás. Aí eles dois faziam carinho, eu fazia carinho nela. No mesmo ritmo. Aí eles iam tomar sorvete, ele pegava na mão dela, eu pegava na mão da Leninha. E assim a gente foi indo. Namoramos 3 anos, estamos 24 anos e meio casados. Quando você quer algo e busca de todo o seu coração, você paga um preço. Se alguém é capaz de fazer isso para conquistar uma menina, o que Deus espera que nós façamos para conquistá-lo, para estar com Ele, para ouvir os seus planos para nós? Se alguém é capaz de varar noites e noites e noites para fazer uma faculdade, que em breve não vai valer nada, porque tudo vai acabar, o que é que Deus espera de nós? Na hora de buscarmos a Ele, nós temos energia para aquilo que nós queremos, nós temos concentração para aquilo que queremos, nós pagamos um preço alto, vamos dormir tarde, acordamos cedo, deixamos de comer. Mas quando se trata em buscar a Deus, nós temos sono, nós temos compromisso. Hoje não vai dar, Senhor, amanhã eu faço. Por quê? Porque a gente não quer. Porque quando queremos, pagamos o preço. A minha pergunta para você hoje é: quanto você quer dos planos de Deus para a sua vida? Quanto você quer? Pare de mentir para você mesmo. Porque em tudo na vida é assim. E com Deus não é diferente. Pare de mentir. Porque não dá para dizer: Senhor, eu te quero muito, se eu não passo tempo com Ele. Se eu sempre estou com sono, se o televisor me chama muito mais atenção do que o próprio Jesus. Se eu quero muito mais ficar nesse aparelhinho aqui do que ouvindo a voz dele. O Senhor tem planos maravilhosos para nós. Os planos dele são eternos, para dar o fim que nós desejamos. Busque a Ele de todo o seu coração. E você vai encontrar. Uma das frases que cortou o meu coração, eu ouvi recentemente, pouco mais de 1 ano. Eu estava conversando com meu filho, eu disse: filho, a gente pode conversar qualquer coisa?
E ele disse, não, pai. Eu falei, não? Não. Não, assim, tem assuntos que eu até quero falar com você, mas eu não consigo. Eu consegui me segurar na frente dele para não chorar. Eu falei para minha esposa, triste. Eu chorei na frente de Jesus. E falei, Senhor, eu e a Leninha somos os pais do Rafael. Ele está na adolescência agora. Eu sei que ele tem muitos assuntos para resolver, ele tem muitas coisas, decisões para tomar, mas ele não consegue falar alguns assuntos para mim, e a culpa deve ser minha mesmo, eu criei algum tipo de bloqueio nele. Senhor, ele vai falar para quem? Ele vai tratar desses assuntos com quem não ama, com quem não está interessado nele, com alguém que vai dar um conselho errado, Senhor? E eu fui a Jesus Cristo e eu clamei a Ele. E eu me lembrei desse texto, sou eu quem sei o plano que tenho para você. E eu falei, Senhor, o Senhor tem também o plano para o Rafael, para dar a ele o fim que o Senhor deseja, o fim que ele deseja, e o fim que ele deseja é a vida eterna. Eu desejo a vida eterna para ele. Senhor, me ajude, Senhor, a conversar com meu filho. Como é que eu faço? Ele é um adolescente, ele está com o coração fechado. Como é que eu entro naquele coração? E Jesus me deu a resposta num texto bíblico. O último verso bíblico do Antigo Testamento. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E eu falei, Senhor, então converta o meu coração ao coração do meu filho. Converta o coração dele ao meu, Senhor. E ele me disse, Valmir, só por meio do Espírito Santo. Se você estiver cheio do Espírito Santo, e se o seu filho estiver cheio do Espírito Santo, o Espírito que habita nele e o Espírito que habita em você, vai aproximar vocês dois. E vocês poderão se conhecer num só Espírito. Não tem outro caminho. Irmãos, eu passei a orar muito para que o meu filho fosse batizado pelo Espírito Santo. Passei mais ainda a estimulá-lo a orar de madrugada, a buscar a Jesus, porque eu pensava, se Jesus está habitando no coração do meu filho e no meu, nós vamos ser amigos, nós vamos ser confidentes, nós vamos apoiar e eu vou poder ajudá-lo, e o Senhor vai dar a ele o fim que ele deseja. O Senhor me deu uma palhinha disso, irmãos, uma resposta, o começo de uma resposta. Era uma segunda-feira à noite. Essa parte o Rafael nem sabe o que aconteceu. Ele está aqui ouvindo pela primeira vez isso. Era uma segunda-feira à noite. Eu estava na rede, descansando. Era tardezinha, assim. O sol tinha acabado de se pôr. Eu moro num edifício, num prédio. E o Rafael falou assim, pai, eu vou descer para jogar bola com os amigos. Eu falei, vai, filho. E ele desceu. Passou uma meia hora, mais ou menos, 40 minutos. Ele interfonou. Eu atendi. Ele disse assim, pai, os meus amigos subiram. O senhor não desce para jogar bola comigo? Desço. Traz também toalha para a gente ir na piscina. Eu falei, tá bom. E eu me ajoelhei e falei, Senhor, eu vou jogar bola com meu filho agora. Converta o meu coração a ele. Converta o coração dele ao meu, num só espírito. Que não seja só um jogo de bola. Que não seja só um mergulho na piscina. Que seja um momento de comunhão espiritual. E nós fomos jogar bola. E naquele dia, eu perdi para o Rafael. Eu me lembro disso. Quase sempre, ultimamente, eu tenho perdido para ele. Antes eu ganhava mais, agora já não dá mais. E naquele dia não importava para mim quem ganhou ou quem perdeu. Brincamos de gol a gol, ele levou a vitória, e nós fomos para a piscina. Eu não sei se o Rafael lembra disso, mas nós começamos a conversar sobre uma reunião que haveria do Papa com os estadistas mundiais. Começamos a nossa conversa por aí, e eu mantinha o meu pensamento orando. E essa conversa migrou deste assunto. E nós conversamos sobre namoro, conversamos sobre meninas, conversamos sobre sexualidade, conversamos sobre muitos assuntos que fazia tempo que a gente não conversava. Enquanto conversava com ele, eu olhava pela fé para Jesus, que estava do nosso lado, dizendo,
Jesus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem planos maravilhosos para nós. No dia seguinte, eu tinha uma vigília para participar, de 1h30 em diante. Era mais ou menos 2h30 da manhã, e eu estava orando, clamando a Deus. E eu me lembrei do Rafael, e eu comecei a pedir pelo Espírito Santo na vida dele. E eu falei: Pai, o Senhor poderia acordar o Rafael agora? Se eu for lá acordá-lo, sou eu acordando. Eu acho que ele pode até vir orar comigo. O Rafael, ele é muito disposto e ele vai vir. Mas eu não queria ir lá acordar o Rafael. Eu queria que o Senhor acordasse. O Senhor pode entrar lá no quarto e acordar o Rafael para ele vir orar comigo? Para que o Senhor possa converter o nosso coração? Lá na piscina, o Rafael me fez umas perguntas. Pai, como é que você fala tanto e não acaba o assunto em relação a você orar só sobre o Espírito Santo? Você está pedindo o Espírito Santo, mas acaba o assunto como é? Eu falei assim: filho, ore pensando nas promessas de Deus. Coloque palavras bíblicas na sua oração e a sua oração vai ser muito mais longa. E você vai ter muito mais fé. E eu falei: Senhor, acorde o Rafael para ele vir orar comigo aqui, baseado nas suas promessas, de maneira prática. Eu ainda estava orando, irmãos, ouvi um barulho no quarto. Eu falei: será que é o Rafael? Não acredito, será que é? E aí eu fiquei pensando: pode ser a Leninha, pode ser a Rebeca, pode ser o Rafael ir para o banheiro. Mas Senhor, se for o Rafael que está levantando para ir no banheiro, traga ele para cá para orar, Senhor. Eu não estou pedindo para ele levantar, é para ele vir orar. Senhor, traga o Rafael para cá. Eu ainda estava orando, ouvi passos se aproximando. Quando eu olhei para trás, era o Rafael. Ele estava com abrigo, e eu olhei e falei: filho, o que você vai fazer? Ele falou assim: eu vim orar com você. Nós nos ajoelhamos, nós oramos baseado nas promessas bíblicas, e eu não tinha falado para ele ainda que foi Jesus que acordou em resposta às minhas orações. Eu sei os planos que eu tenho para você. Naquele dia o Senhor me consolou dizendo assim: Valmir, eu estou cumprindo os planos que eu tenho para a vida do Rafael e para a sua vida. Continue a clamar a mim. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos dele. Nós vamos ouvir uma música que fala sobre o Espírito Santo. Eu quero fazer um apelo muito especial nesta manhã aqui, hoje. É um apelo que envolve todos nós, em diversos níveis de conhecimento de Deus, em diversos níveis de experiência com Deus. Para termos o fim que desejamos, nós precisamos ter o início da caminhada com Deus. E o Senhor diz que o nosso compromisso com Ele começa no batismo. E talvez haja alguém aqui que ainda não foi batizado. Tem alguém? Levante sua mão. Alguém que não foi batizado? Que não é batizado nessa igreja? Bem alto assim, com coragem. Você que não é batizado ainda nessa igreja aqui. Levanta bem alto. Segura lá em cima. Quero ver. Temos alguns. Algumas crianças, juvenis, alguns irmãos, alguns que não foram batizados. Esse primeiro apelo é para você. Você. Todos os outros são batizados nessa igreja? Eu quero só saber aqui, quem não é batizado nessa igreja? Levanta a mão. Isso, você, sua família, os filhos, né? Levanta bem alto. A senhora lá, ok. Esse primeiro apelo é para você. Vocês que são amigos dessas pessoas que estão com a mão levantada, os pais, vocês são responsáveis por essas pessoas, em acompanhá-las. Enquanto essa música estiver cantando, Espírito Santo, se vocês querem iniciar uma jornada nos planos de Deus, eu vou pedir que vocês fiquem em pé, onde vocês estiverem, tá bom? Fiquem em pé, tá? Dizendo assim: Senhor, eu quero viver os teus planos para a minha vida. Sobre o batismo, Ele vai conduzir, não esquenta com batismo. Batismo é um detalhe na caminhada, Ele vai conduzir. O mais importante é você querer andar com Jesus. Meu primeiro apelo é esse para você. Meu segundo apelo
é para você que já foi batizado, mas você sabe que está longe de Jesus, porque você é religioso, é batizado, mas não ora faz tempo, não lê a Bíblia faz tempo, não se entrega a Deus, não é fiel a Deus, nem serve os seus irmãos. E você sabe, se você quer recomeçar, dizendo: Senhor, eu quero viver os teus planos para mim, em algum momento da música, você vai ficar em pé, se o Espírito Santo te chamar e você ouvir, tá bom? Esse é algo muito especial. E o terceiro apelo é para você que está naquela jornada de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, mas quer continuar subindo, altos e baixos, crescendo na fé, e nunca desistir, e experimentar a partir de agora, planos grandiosos, que você talvez nunca experimentou, por falta de coragem, de buscar com todo o seu coração. E você quer dizer: Senhor, o Senhor tem me conduzido, mas eu quero avançar ainda mais. Eu quero mergulhar nos teus planos inteiramente, Senhor, completamente, sem nenhum tipo de reserva, para que o seu reino seja engrandecido. Se você é essa pessoa, o Espírito Santo te tocar, fique em pé em algum momento desta música. Mas que todos nós permitamos ser tocados pelo Espírito de Deus. Esta música é uma oração. Então, na sua mente, faça essa oração com a letra dessa música. Deixe o Espírito Santo tocar. Tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim, Senhor, um teu querer. Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração. Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua
tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar, e pelo deserto terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui. Entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. O fato de nos colocarmos em pé diante do Senhor é um grandioso testemunho. Um testemunho de que nós queremos morrer para o nosso próprio eu e deixar Deus executar os teus planos em nós. Isso se chama novo nascimento. Quero falar as últimas palavras aqui para vocês antes de orarmos. As coisas mais importantes da vida não são materiais, são espirituais. Eu não estou dizendo que você deve viver como um eremita, que você não deva mais trabalhar, que você não deva mais estudar, não deva mais assistir a algum programa de televisão. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a palavra de Deus define como alguém espiritual. Aquele que tem o Espírito de Deus é de Deus. Aquele que não tem o Espírito não pode agradar a Deus. Mas quando o Espírito Santo habita nosso coração, por ocasião deste novo nascimento, que após o batismo ocorre todos os dias, todas as manhãs, antes do nascer do sol. Porque quando o sol nasce, nasce também as responsabilidades do dia. E nós temos que correr atrás das coisas, mas com Jesus Cristo, guiados por Jesus Cristo, cheios do Espírito Santo, como Jesus fazia, para vivermos os grandiosos planos de Deus para nós. Se não for espiritual, não vale a pena. Não vale a pena nem fazer um programa aqui na igreja, se não for pelo Espírito. Não vale a pena. É desperdício de recursos, é perda de tempo, é entretenimento. Só o Espírito transforma. Só o Espírito dá vida, paz no coração. Ler a Bíblia sem o Espírito é loucura, não faz sentido, perca de tempo. Ser dizimista, fazer trabalho missionário sem o Espírito. A única diferença entre as virgens sábias e loucas, a única, porque ambas tinham lâmpadas, ambas estavam esperando o noivo, todas dormiram, todas acordaram. A única diferença é que as sábias tinham azeite, elas tinham o Espírito, e as loucas não tinham o Espírito.
Não seja um membro da igreja louco. Não seja louco de viver sem o Espírito. Busque diariamente o Espírito Santo. E a sua vida será cancelada para este mundo. E viveremos num patamar superior. Quero orar com vocês mais uma vez. Pai querido, a Tua graça, Senhor, nos alcançou mais uma vez esta manhã. Mesmo que os problemas desse mundo nos façam chorar, nos façam desesperar, nos faça, Senhor, ficarmos tristes. O choro pode durar uma noite inteira, mas o seu conforto, a sua presença virá de manhã. Desperta-nos a cada manhã para clamarmos, para buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Ajude-nos, Senhor, a nunca negociarmos, não trocarmos Jesus pelo sono, pelo cansaço, pelo trabalho, pelos prazeres, pelo entretenimento, pelos relacionamentos, por nada, pelo dinheiro, pelo progresso, pelo sucesso, pelo grande sonho que temos na vida. Os teus sonhos são muito maiores que os nossos. Senhor, ajude nossos filhos a conhecerem os teus sonhos, os teus planos. Fale para eles, guia-os a Ti. E que todos nós aqui, como irmãos, ajudando-nos uns aos outros, vivamos diariamente os Teus grandes planos para o engrandecimento do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém.